pessoal. Bom, nosso assunto de hoje é dificuldade alimentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico e também sobre tratamento. Então vamos lá. Primeira coisa é entender a definição, né? O que é uma dificuldade alimentar? Bom, é qualquer dificuldade que uma mãe tem, um pai tem, uma família tem para alimentar uma criança. Muitas vezes essa dificuldade ela é percebida somente pela família. A gente, do ponto de vista profissional, não observa que existe lá um problema real, mas a família está enfrentando dificuldade. E muitas vezes alguém fala assim, ah não, mas se está tudo bem não é uma dificuldade alimentar. É, porque veja, quantas crianças que sofrem violência física ou verbal porque não estão comendo? Quantas vezes a gente não ouve falar daquela história, não, na minha casa as crianças comem, eu coloco lá um chinelo em cima da mesa e se não comer apanha, né? E às vezes a criança não tem nenhum problema. Mas se ela está sendo, inclusive, agredida por conta disso, vocês imaginem se existe ou não uma dificuldade alimentar, né? Então isso é um ponto importante, porque o que a gente precisa ter muito claro é que se a família traz um problema para a gente, de que o filho não está comendo bem, a gente tem que dar valor a esse problema. A gente tem que ter um empenho grande em dar um bom diagnóstico, um bom tratamento, ainda que o tratamento seja muitas vezes mostrar que não há nenhum problema. Mas isso já é uma forma terapêutica. Né? Então isso é que eu queria deixar claro quando a gente fala de definição, tá bom? Prevalência, eu gosto muito de falar porque esse não é um tema que a gente goste muito. Em geral as pessoas falam, puxa, é chato quando a mãe vem falando, meu filho não quer comer, a gente às vezes fica até meio irritado, não é uma coisa que a gente goste muito de lidar. Eu falo pela maioria, pode ser que tenha gente como eu que goste disso, né? Mas muitos colegas não gostam muito. Mas independente de gostar ou não, a gente tem que entender que a prevalência é extremamente elevada. Né? Aqui eu trago para vocês alguns dados que foram levantados de uma pesquisa de opinião que foi conduzida pela revista Veja Saúde com patrocínio da Danone. E aí isso foi feito uma pesquisa nos mesmos modos que são feitas aquelas pesquisas eleitorais e tal. Não é um método científico, né? Mas esses dados nos assustam bastante. Né? Vejam que 61% das famílias dizem que os filhos têm dificuldade em experimentar novos alimentos. 53% as crianças se recusam a comer ou comem muito pouco. Frutas, verduras e legumes, 44% das crianças recusam. Né? Crianças que comem só um tipo de alimento ou um grupo, 42%. E comportamento que a família vê como inadequado, né? E os exemplos que o entrevistador perguntou foi recuso alimentar, brincadeiras com a comida, desinteresse, 37%. Então são situações de altíssima prevalência e que seguramente vão aparecer no consultório de um profissional que está atendendo nutrologia pediátrica. Né? Nós publicamos um estudo bastante recentemente, no ano passado, em que nós obtivemos dados também produzidos por um instituto de pesquisa, mas aí sim fizemos uma avaliação científica desses dados. Né? E nós vimos que a prevalência só de seletividade entre 1 e 4 anos de idade era de 62%. Então um número muito alto. Se a gente imaginar que esse número é verdadeiro, de cada 10 pacientes que chegam no consultório do pediatra geral, 62%, quer dizer 6 de cada 10, vão trazer essa queixa, ou como queixa principal ou como queixa acessória da consulta. Tá? E aí, para a gente tratar esses pacientes, uma coisa fundamental é a gente ter um bom diagnóstico. Né? Porque se nós tomarmos uma conduta única para um quadro que tem várias expressões, o nosso resultado não vai ser o melhor possível. Então a ideia de classificar essas crianças não é uma coisa formal, não é uma coisa de estudo científico, não é um objetivo estatístico. É simplesmente para dirigir o tratamento. Porque é muito diferente eu lidar com uma criança que a família fala, doutor, não quer comer, e eu detecto uma fobia alimentar. Ou uma situação que a família fala, doutor, não quer comer, mas eu detecto uma seletividade. São coisas completamente diferentes. E que o tratamento vai ser muito diferente. Entretanto, a queixa da família pode ser exatamente a mesma. A queixa pode ser simplesmente, doutor, meu filho não come. Tá? Então por isso que nós temos nos empenhado tanto nisso. Essa é uma classificação que é bastante usada, eu diria até que é a classificação mais usada no mundo inteiro. A própria Sociedade Europeia, que a gente segue muito aqui no Brasil, ela tentou fazer uma classificação, mas que não colou, não pegou. Né? Essa é a classificação que é mais usada. Ela é do Dr. Benny Kersner, que é a pessoa que mais estuda isso no mundo, né? Junto com uma equipe de outras pessoas. Eles publicaram
uma primeira edição dessa classificação lá nos anos 90, mas depois publicaram uma edição revisada na revista Pediatrics, então uma revista importantíssima, em 2015, e basicamente é o que se usa no mundo inteiro. E eles dividem aí as dificuldades alimentares em 3 grandes grupos. Aquelas crianças que têm um apetite limitado, ou seja, que parece que não tem fome, as crianças que têm algum grau de seletividade e as crianças que têm fobia alimentar de vários tipos, né? Mas como essa classificação ela me parece ainda um pouco confusa, porque ela mistura um pouco seletividade com neofobia, ela coloca a cólica do lactente como sendo um tipo de dificuldade alimentar. Nós temos tentado trabalhar numa coisa mais simples, né? Mais ajustada à nomenclatura, principalmente, que a gente usa no Brasil, né? Independente de qual método você usar, né? O importante é que você tente identificar os problemas daquela criança, né? Nós temos trabalhado, e ainda não foi publicado, né, numa ideia de classificação da dificuldade alimentar que seja um espectro, né? E por isso é que nós estamos com um nome provisório aqui, eu falo nós porque somos eu e o Dr. Mauro Fisberg, nós temos trabalhado nisso, nós demos o nome provisório de FEEDS, né, que seria Feed Eating Spectrum Disorder, né? Então a ideia é um espectro que pode partir de doenças, de quadros que são parecidos, quadros que se imbricam, ou quadros que são muito diferentes, mas todos eles interrelacionados, né? E por isso dessa figura aqui, pensando, né, numa espiral em que esses quadros se interrelacionam. Mas para ficar mais simples, a gente tem uma ideia de gravidade que é bastante clara. E eu vou partir dessa classificação muito mais para que vocês se preocupem em dar um bom diagnóstico, independente do nome que você vai colocar. Então a gente partiria de uma dificuldade alimentar que a gente chama de interpretação equivocada dos pais ou dos responsáveis, em que a família acha que há um problema, mas não há. Agora, apesar de não haver, como eu falei lá no início, frequentemente essas crianças sofrem agressões, sofrem violência, a família se desestrutura, o pai briga com a mãe briga com o pai, os dois brigam com a avó porque diz que ela atrapalha, brigam com a escola. Então, às vezes, não tem problema real detectável, mas existe uma dificuldade na alimentação. Esse seria o quadro mais leve, porque a gente simplesmente orientaria a família como fazer, o que está certo, o que está errado. Depois eu teria um segundo quadro, que é a neofobia, que é um quadro passageiro, fisiológico. Depois partimos para seletividades, aí aquelas crianças que se distraem muito para comer, aqueles casos em que a quantidade é boa, mas a qualidade é ruim, ou os casos em que a qualidade é excelente, mas a quantidade é pequena. Os casos de fome oculta, a criança obesa que come mal. Depois, as hiporexias secundárias à deficiência de determinados micronutrientes, né? Por exemplo, tem deficiência de zinco, você não sente paladar, você não come, né? Veja que nós estamos usando o termo hiporexia para evitar o nome anorexia, que no Brasil tem um significado muito ligado à anorexia nervosa, né? Mas a hiporexia seria isso, a queda da fome por conta de uma doença, a queda da fome porque está usando um remédio, a queda da fome porque tem uma doença psíquica, a seletividade hipersensorial, que é um quadro bastante mais severo, a seletividade hipossensorial, que também é um quadro importante, a fobia alimentar e, por fim, o transtorno evitativo restritivo, que seria o extremo do quadro. Então vejam que são todas essas situações que podem acontecer. Algumas delas, o próprio nome já é autoexplicativo, a gente não precisaria detalhar mais, né? Então, por exemplo, quando eu falo hiporexia secundária ao uso de fármaco, o nome está explicando o que é, quer dizer, a criança que não está comendo porque está usando um remédio que tira apetite. Por exemplo, está usando Ritalina ou está usando Topiramato, que são medicamentos que tiram a fome. Então, quando chegam os pais para a gente e chegam e falam assim, doutor, meu filho não quer comer. Na anamnese, eu tenho que perguntar, né, tem algum problema? Ah, não, ele tem lá uma epilepsia, mas está controlada, não tem crise há muito tempo. Controlou que jeito? Ah, está usando Topiramato. Pronto, você já tem o diagnóstico. E aí a sua abordagem da criança que não come será focada a isso, né? Então a gente precisa ter essa oportunidade de dar um bom diagnóstico para que o nosso tratamento seja específico, não seja um tratamento geral. É claro que um pediatra geral, no meio da consulta, da confusão, da febre, da dor de garganta, a mãe fala que não está comendo, é admissível que ele fale assim, não, vamos fazer o seguinte, eu dou uma vitamina aqui, dou um remédio de verme, né, porque o foco dele está muito mais no quadro de doença. Tal. Mas nós que estamos fazendo uma especialização em neurologia pediátrica, a gente tem a obrigação de fazer algo diferente, né? E eu diria para vocês que o diferente é um bom diagnóstico.
O diferente não é pedir um monte de exame nesse caso, o diferente é um bom diagnóstico, tá? Então, esse quadro eu acho bastante importante, independente de você falar, eu gosto mais da classificação internacional, não tem problema. Se vocês forem olhar, elas são muito parecidas, mas a ideia aqui é que você busque um bom diagnóstico, tá? É isso que eu queria de vocês. Então, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente conversar, né? Interpretação equivocada de pais, né? Vejam aqui um caso clínico. Né? Quem participa do CNN Nutro da Abram, já mostrei esse caso lá, porque é um caso bem característico mesmo. Né? Quando você olha na alimentação dessa criança, você vê lá que ela toma uma madeira de leite ninho de manhã, depois não come nada no meio da manhã, no almoço come arroz, feijão, alface, frango desfiado, depois ela usa um Yakult de sobremesa, depois ainda um danoninho, no meio da tarde 4 bolachas de chocolate, chupa uma bala, toma um suco de laranja e antes de dormir uma madeira. Né? E aí a mãe fala que não aceita mais a vitamina lá que ela fazia. Então quando você olha para essa alimentação, você fala, puxa vida, né? Essa alimentação está até exagerada, né? Eu tenho caloria até demais. Mas essa mãe, desse caso, ela me procurou dizendo, doutor, meu filho não quer comer nada. Por quê? Porque na cabeça dela, comer bem seria ter uma janta formal, né? Seria a criança comer aquilo que a família acha que é o natural, que é comer fruta, verdura, legume, etc. Né? Mas quando você olha nessa alimentação, ela tem laticínio, que tem lá 2, 3 vezes por dia, ela tem alguma coisa de fruta, ainda que a gente não goste de suco, mas de qualquer maneira é uma fruta que está presente. Ela tem a proteína, porque ela tem o frango desfiado, uma proteína de alto valor biológico, rica em ferro, ela tem ainda a proteína do leite. Malemar ela come um pouquinho de alface, né? Tem o carboidrato. Então é uma alimentação que quando você olha, a sua conduta é muito mais de fazer ajustes nessa alimentação de horário, organizar essa alimentação, do que dizer que essa criança não come. Porque obviamente ela tem fome, ela come tudo isso, ela come até bastante. Né? Mas a nossa situação principal aqui é muito mais a gente trabalhar na ideia de reorganizar essa alimentação, aproveitando aquilo que a criança já come. Veja que ela faz um almoço bem interessante, né? Mas talvez ela pudesse abrir mão dessas excesso de coisas entre 1 da tarde e 4 da tarde, que tem Yakult, Danoninho, chocolate, bala, isso tudo ela poderia abrir mão e a gente orientaria a mãe para provocar uma fome maior, para ter uma janta um pouco mais formal essa criança. Mas são estratégias de orientação. Não é uma criança que eu posso dizer que ela tem um problema. Ela tem sim uma dificuldade alimentar, porque para a família essa criança não come, mas ela tem todos os grupos alimentares, possivelmente ela está crescendo bem, está ganhando peso, e eu vou fazer uma orientação mais pensando em saúde mesmo, com alguns ajustes que a gente teria que fazer. Tá? Então esse é um caso clássico de percepção equivocada dos pais. Tá? E aí a gente sempre vê, né? Veja como a percepção é equivocada, né? A observação que a mãe faz na receita, né? Não aceita mais a vitamina de frutas com aveia, chocolate e açúcar, né? Vejam que essa mãe, por achar que o seu filho não comia nada, o que ela fazia? Ela tentava ainda dar um hipercalórico, né? Ela tentava dar uma bomba para essa criança, porque ó, ela não come nada, então eu vou fazer uma vitamina, vou botar fruta, vou pôr aveia, vou pôr chocolate, vou pôr açúcar, porque ela está precisando de caloria. Né? Então veja como a percepção mesmo é equivocada, né? Num caso que absolutamente não precisaria nada disso, porque já tem uma quantidade aqui boa, com uma qualidade até que razoável, né? Então não precisaria ter essa preocupação. Minha mãe estava muito preocupada porque eu não aceitava mais essa bomba que ela achava que tinha que dar. Né? Então a percepção equivocada é bastante clara. Tá? E quando a gente vai comparar isso com por exemplo, a pirâmide alimentar, de forma qualitativa, a gente verifica que os grupos estão todos lá. Se eu colocar num software, no Nutro, que vocês estão começando a usar, você também vai verificar a mesma coisa, que essa alimentação fornece quase tudo que a criança precisa. Ok? Muito bem. Independente de qualquer coisa, os dados da literatura mostram que, mesmo que não haja nenhum problema orgânico, nada real, só 13% das mães se sentem tranquilas quando ela percebe, ou ela acha, ela sente, ela imagina que o seu filho não come. Dos outros 87%, todos eles têm problemas. 64% fica preocupada, 11% se sente impotente, 12% se sente culpada. Então o problema está ali, independente da gente ter detectado coisas graves ou não. Qual que é o tratamento para esses casos? Principalmente tranquilizar a família, dar um suporte
de que você acredita na queixa, que você entende que aquilo está sendo sofrido, que a família está tendo problemas com essa sensação de que a criança não come. Eu também faço uma avaliação ampla do caso. Esses são casos em que é importante colocar os dados de peso, de estatura, de IMC na curva, mostrar a curva para a família, eventualmente fazer algum exame laboratorial, mais para a família ver que de fato a sua impressão de que está tudo bem é real. Dizer que isso é um diagnóstico, tá? Que não é uma coisa assim, está tudo bem alta, tem um diagnóstico, né? E pactuar uma conduta, esses ajustes na dieta que a gente faz. Então, tem diagnóstico, tem tratamento, só que o tratamento não é um remédio, o tratamento é uma orientação mais geral e às vezes dá o suporte que a família precisa. Em alguns casos, esse suporte, sim, será, por exemplo, fazer um exame laboratorial para mostrar que está tudo bem, fazer um hemograma, ferritina, que talvez a gente achasse até que não precisa, mas você faz parte da terapêutica você tranquilizar a família. Tá? Muito bem, e o outro grupo, né, o outro diagnóstico? Né? Eu não vou falar de todos, né, vou falar de alguns. A neofobia, aquela neofobia simples ou a neofobia mais prolongada. Né? A neofobia é a relutância em consumir alimentos novos. Né? É uma coisa que é bastante genética, tem uma herança genética importante, é um perfil de pessoas que buscam evitar danos. Então são crianças que, por exemplo, a família fala assim, nossa, ela não vai no colo de ninguém, porque ela não quer o desconhecido. Ela se sente incomodada num ambiente diferente, ela se incomoda um pouco com tudo que é apresentado de novo. Mas, diferente da seletividade, quando aquilo é reapresentado, ela se acostuma. Então veja, quando você chega na casa de um parente que teve um nenenzinho novo, que está lá com seus 7, 8 meses, você tenta pegar no colo e ele chora. Depois você começa a brincar de longe, você faz uma gracinha, ele já começa a sorrir, no final do dia ele já está indo para o seu colo. Então esse é o típico da neofobia, né? Aquilo que é apresentado de novo é rejeitado, mas com a insistência aquilo é incorporado, é aceito. Então isso faz parte da fisiologia das crianças, é uma atitude protetora, evitar o novo que pode ser perigoso, mas é transitório e geralmente é reversível com a apresentação sucessiva. Tá? Então nesses casos, o tratamento é porções pequenas, oferecer várias vezes o alimento, monta-se o prato e deixa a iniciativa para a criança para que ela se sinta à vontade para fazer testes, principalmente quando são coisas novas. Tá? Quando eu tenho alimentos novos, eu coloco próximo dos alimentos que já estão incorporados, e eu demonstro que, como pai, né, eu ensino os pais a demonstrar que eles têm interesse, que eles gostam. A criança vê muito por imitação, ela vê os pais comendo lá uma manga amarela, bonita, ela vai ficar interessada em comer se ela perceber que os pais estão gostando daquilo, né? A criança aprende muito por imitação, tá? E sempre os pais têm uma postura muito neutra, para que essa neofobia não se transforme num trauma, numa fobia alimentar. Como às vezes acontece, a criança tem uma neofobia, ela insistentemente não quer aceitar determinado alimento, os pais começam a forçar, pressionar, até que um belo dia pressionam a criança, apertam a boca da criança para ela comer, e aquilo que era uma neofobia simples, passageira, se transforma numa fobia alimentar. Então há que se ter esse cuidado. Tá? Esse é um dos quadros que é mais complicado, que é aquela criança que não se concentra na comida. É aquela criança que os pais falam, olha, doutor, ele tem fome, senta na mesa, dá 2 colheradas e já sai pela casa. Já vai andar, já vai brincar. Então esses são casos que, apesar de serem simples do ponto de vista fisiopatológico, são casos que têm repercussões. Muitas das crianças que eu atendi com dificuldade alimentar, que estavam com baixo peso, pertenciam a esse grupo. Tá? Então aqui eu trago um caso clínico para vocês também no meu consultório. O paciente não tinha problemas com alimentação até 2 anos de idade. A partir de 2 anos, a mãe passou a ter grande dificuldade de manter a criança à mesa. Manifestava fome, começava a comer, mas se dispersava rapidamente. Envolvia-se com qualquer distração ambiental. E a mãe passou a andar pela casa com o prato para alimentar essa criança. E vejam a curva dessa criança, que interessante, essa é uma curva de peso. Essa criança de fato ia bem conforme a mãe falou, tá? E daqui para cá começou a cair o peso. Né? Aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas se você atendeu essa criança com 2 anos, como é que você tem a curva inteira? Porque uma das coisas, e aí já uso esse gráfico como dica para vocês, quando eu atendo uma criança com dificuldade alimentar, eu sempre peço para a mãe me providenciar os dados anteriores, de peso e estatura. Tá? Sempre.
Ela vai para o pediatra que me encaminhou, ela vai para o posto de saúde, ou se for meu paciente é mais fácil, e eu monto a curva inteira, porque o desenho da curva nos dá muita informação. Veja, se essa criança chegasse e eu tivesse só esse pontinho aqui, ó, o último, essa criança está com um pontinho acima do -2 score Z, teoricamente ela está bem. Eu diria para a família, não, você está enganado, está tudo bem. Mas veja, quando eu tenho o desenho da curva, eu vejo que é uma criança que de fato ia bem, estava seguindo um canal, por coincidência estava seguindo o Z-score de 0, mas nem precisaria, né? E daí, com 2 anos, quando a mãe fala que começou a ter esse problema, a curva começa a cair. Então eu tenho um problema mesmo aqui para ser resolvido, tá? Como é que eu trato esses casos? O principal, evitar a distração, tá? Evitar a distração. Essa criança precisa comer num ambiente neutro, tá? Ela não pode estar com o celular na mão, não pode ter televisão ligada, o pai e a mãe não podem estar olhando o celular, não pode ter brinquedos na mesa, não pode ter gente andando em volta, não pode ter barulho. Né? É lógico que é uma situação ideal que eu estou falando para vocês, mas é assim que funciona. Perdão. E tem vários estudos que testam isso e mostram que funciona mesmo. Eles colocam a criança no cadeirão, num ambiente branco, assim, sem nada de estímulo, e o único estímulo é o prato, e a criança come melhor do que quando ela tem outros estímulos. Porque se tiver lá uma figura, um desenho na parede de um personagem da Disney, da Turma da Mônica, a criança vai se distrair para aquilo, ela vai começar a fantasiar em cima daquilo, ela se distrai. Então, quanto mais neutro o ambiente, funciona bem. E algumas dicas que aparecem na literatura é que funciona bem para esses casos limitar o tempo de início da refeição. Então, chegar para a criança e já avisar, olha, eu vou te dar um tempinho aqui para você começar a comer. Se você não começar, eu vou entender que você não quer. Não como castigo, mas como orientação. A duração da refeição também, estabelecer um período, olha, nós vamos ficar aqui na mesa a família inteira por meia hora. Passado esse período, a gente entende que a refeição acabou, né? E também um ambiente bastante restrito, um ambiente que o único estímulo da criança seja a refeição. Tá? Depois vamos pular lá para doença psíquica concomitante. É um outro caso que eu vou trazer como um dos exemplos da hiporexia e vamos colocar esse quadro para poder mostrar para vocês, principalmente para a gente ter um caso clínico. Né? Vejam que aqui é uma criança, que era paciente minha também, não do consultório particular, da universidade, que com 6 anos de idade ela começou a desenvolver um quadro depressivo. E vejam que é uma criança que aparentemente vinha bem, infelizmente eu não tenho os dados anteriores dessa criança, né? Mas vejam que aparentemente é uma criança que vinha bem, mas olha o que acontece quando ela começa a desenvolver esse quadro depressivo. Uma queda absurda na curva, né? Ela estava lá no percentil 15 de MC e ela vai rapidamente, num período curto, para o percentil 3, exclusivamente por ter desenvolvido um quadro depressivo. Tá? Então a gente precisa ter o diagnóstico e fazer o tratamento, que pode ser um tratamento que a gente saiba fazer no consultório, mas frequentemente nós vamos precisar da ajuda de um psicólogo e eventualmente até de um psiquiatra para medicar essa criança, porque se a gente não tiver outra coisa associada, eu tenho que rapidamente tratar esse quadro depressivo, inclusive para que a criança recupere o seu estado nutricional. Tá? Então, às vezes, eu preciso trabalhar com psicoterapia, às vezes até com farmacoterapia, mas muitas vezes numa situação dessa, até que essa psicoterapia faça efeito, eu vou precisar suplementar essa criança, porque eu não posso deixar essa criança lá no percentil 3 de MC, principalmente porque não é o canal dela, né? O canal dela é outro, ela migrou para lá por conta de uma doença. Então esse é um caso que a gente geralmente vai usar uma suplementação provisória até que a gente consiga uma resposta. Depois eu tenho os quadros de hiporexia por conta de doenças concomitantes. Né? Então, só para lembrar, vocês vão atender no consultório crianças com cardiopatia congênita, que não tem fome. A gente sabe que as cardiopatias levam a baixa oxigenação, isso faz a criança perder o interesse por muitas coisas, por brincar, por aprender, inclusive por comer. Essas crianças são um pouco mais complicadas, porque frequentemente elas precisam de um volume menor, mais concentrado, então quando a gente vai suplementar, são situações que a gente tem que suplementar com hipercalóricos, é uma das poucas exceções, tá? Mas o que é mais triste desses casos de cardiopatia é que essas crianças frequentemente têm uma necessidade energética muito alta por conta da aceleração do metabolismo devido a essa cardiopatia, na tentativa de oxigenar os tecidos, né? Elas têm uma taxa metabólica basal que é quase o dobro, né? Então, mesmo assim, elas não dão conta de consumir tudo isso e a gente tem um pouco de trabalho, mas são casos
mais complexos. Depois eu tenho doenças como a fibrose cística, que também apresentam dificuldade de alimentação e a condução desses casos é sempre complicada, vocês sabem disso, nós estamos tendo aulas aqui na pós-graduação sobre a fibrose cística. Eu tenho as crianças com paralisia cerebral, que o que a gente observa é que aquelas que têm problemas ligados à questão de ingestão, de deglutição ou de absorção, acabam caminhando com uma dificuldade alimentar muito própria e acabam se desnutrindo, e aquelas que não têm problema nessa área acabam caminhando para a obesidade, porque usam a alimentação como principal fonte de prazer, né? E então muitas caminham para a obesidade, mas uma parte razoável dessas crianças desenvolvem dificuldade alimentar. E depois tem uma lista, e eu deixo para vocês as referências principais para cada um desses quadros, se vocês se interessarem para ler mais sobre isso, quem quiser aprofundar esse tema. Eu tenho alergias cursando com hiporexia, fenda palatina, várias doenças metabólicas, a própria nutrição enteral. Então tem várias situações aqui, eu deixo as referências se vocês quiserem se aprofundar nisso. O tratamento é sempre foco na doença de base, mas eventualmente eu vou suplementar. O caso clássico é na cardiopatia, né? A criança tem um metabolismo mais acelerado, mas não tem fome. Se ela não se nutrir, ela não cresce. Se ela não crescer, ela não pode operar. É uma coisa que chega muito pra gente no consultório. Ela precisa crescer, precisa ganhar peso para poder operar, mas ela não tem fome, não quer comer. Aí você fala, vou dar um suplemento. A família fala, mas o cardiologista falou que não pode ter muito volume. Então a gente tem que fazer uma suplementação mais concentrada, com 1,5 calorias por ml ou 2 calorias por ml. Então são quadros que a gente tem um pouco mais de trabalho, são quadros mais complexos, mas que vão aparecer no nosso consultório. Depois um outro grupo que eu deixei mais para o final, também pela importância, são as crianças seletivas, né? A seletividade é recusa total ou parcial a determinados alimentos ou grupos alimentares, que também são chamadas de picky eaters, né? São aquelas crianças que em literatura estrangeira a gente chama de picky eaters, tá? Tanto a seletividade como o autismo eu vou falar para vocês em mais detalhes depois, né? Por isso que eu coloquei aqui em breve, né? E aí eu coloquei em breve aqui também, porque são quadros que nós vamos falar em mais detalhes, tá? É um tipo de dificuldade alimentar que é bastante frequente, mas tem algumas características que são muito importantes e a gente precisa discutir à parte. Depois a fobia alimentar, né? A fobia alimentar é um quadro muito próprio, tá? Eu trago para vocês aqui um exemplo de um paciente também do meu consultório, uma menina que até 2 anos tinha um apetite muito bom, tá? Mas 2 anos antes, né, da consulta, ela teve um episódio de vômito, era a primeira vez que ela vomitava, ela engasgou com o vômito, ela quase desmaiou, ficou com medo de qualquer coisa sólida e passou a aceitar somente líquido em pouca quantidade. Vejam a curva dessa criança. Ela vinha muito bem, estava aqui próximo também da mediana, do percentil 50 ou do Z-score de 0, né? E de repente, depois desse episódio, ela começa a cair, tá? Cair muito, tá? Evidentemente, ela desenvolveu aqui uma fobia alimentar, que nesse caso foi causada por um vômito. Algumas vezes isso acontece por vômitos, acontece por engasgo, acontece por uma pessoa que força a criança a comer, tá? Acontece por uma associação entre a comida e outra coisa. Então, às vezes, aconteceu um evento muito traumático para a criança no momento que ela estava comendo e ela faz essa associação na cabeça. Também é relativamente comum em crianças menores, quando elas passaram por uma UTI, foram entubadas e elas relacionam um pouco aquele material de intubação, qualquer coisa que toque na cavidade oral com garfo, com faca. Então a criança com fobia, às vezes a gente usa estratégia que a gente não usa com as outras, né? Que é mudar a cor do prato, a cor do garfo, a cor da faca, usar plástico, fazer várias coisas para desassociar o instrumental que causou a fobia com o instrumental de comer, né? Então, quando vocês desconfiarem disso, busquem um fator desencadeante, porque geralmente ele vai aparecer no momento determinado. A partir de determinado momento você tem aquele fator desencadeante da fobia, né? Então isso é um quadro que não é tão raro quanto a gente imagina, né? Eu tenho um paciente do consultório, por exemplo, que tem uma irmã que é autista. Só que essa irmã tem uma recusa alimentar brutal. E esse menino, quando ele nasceu, ele presenciou várias vezes a mãe tentando alimentar e a menina que é autista cuspindo, tacando o prato longe, agredindo a mãe. E esse menino desenvolveu
uma fobia pela alimentação como um todo, porque para ele comer é algo grave, é algo complicado, é algo que gera violência, que gera grito, que gera choro. Então eu desenvolvi uma fobia de maneira que hoje é mais difícil para mim tratar esse menino do que a menina que tem autismo grave, né? Então vejam como a fobia alimentar pode se apresentar de várias formas, tá? O tratamento, obviamente, é a psicoterapia, né? Eu preciso dessensibilizar essa criança, mas enquanto isso não faz efeito, em alguns casos eu tenho que suplementar também essa criança, tá? Vejam que esse quadro que eu falei para vocês, dessa menina que desenvolveu essa fobia alimentar, vejam o que acontece após a suplementação, a recuperação evidente que ela apresenta do IMC após a suplementação. Sobre suplementação, então, eu queria terminar a aula falando para vocês sobre isso. Eu acho esse é um tema muito importante. Nós temos um consenso na Associação Brasileira de Nutrologia, que eu vou deixar para vocês na área do aluno, em que a gente fala quais são as indicações de suplementação para as crianças com dificuldade alimentar. E aí eu vou destacar para vocês as principais indicações. Sempre que o inquérito alimentar mostrar que a ingestão não está suficiente, e para vocês que vão se tornar especialistas e tem um software na mão, façam um inquérito, coloquem no software e verifique se a ingestão calórica está adequada. Se não tiver, eu já tenho uma indicação de suplementação. A outra é quando o peso, a estatura e a MC estão abaixo do recomendado ou estão desacelerando, como vocês viram naquele caso, por exemplo, da fobia alimentar ou da depressão. São casos em que eu não preciso esperar chegar numa situação de desnutrição, mas eu vejo a curva desacelerando. É uma outra indicação de suplementação. Quando eu tiver uma doença orgânica ou psíquica, que eu sei que tem um quadro de base, que eu preciso tratar, mas o tratamento psicoterápico, a reeducação alimentar, a farmacoterapia vai demorar para fazer efeito. E essa criança não pode ficar desnutrida. Então eu vou usar a suplementação para ganhar tempo até que as outras condutas surtam efeito. Também quando a criança está em uso de medicamentos que reduzem o apetite, eu vou precisar muito provavelmente suplementar essa criança. Também, quando eu tenho uma seletividade muito ampla, uma seletividade pontual, eu às vezes não preciso de um suplemento completo. Eu vou suplementar só ferro, só vitamina A, mas se eu tenho uma seletividade ampla, a criança está precisando de tudo. Então eu vou usar um suplemento com perfil mais completo. Tá? Suplementação que tem proteína, carboidrato, lipídio, micronutrientes, né, vitaminas, minerais, às vezes fibras, probióticos, etc. Os suplementos que nós temos no mercado hoje, eles são bastante completos, eles são isocalóricos, eles têm 1 caloria por ml, então ele não é um hipercalórico, ele está simplesmente entrando ali para completar as calorias que a criança não está recebendo na sua alimentação, mas completar essas calorias de uma maneira saudável, de uma maneira correta, não simplesmente colocando mais açúcar ou mais óleo na comida. Complementar essas calorias de maneira equilibrada, de maneira densa do ponto de vista de vitaminas e minerais.